né? A gente vai passar aqui por algumas representações, as complementações mais utilizadas ao longo do desenvolvimento dos sistemas computacionais, né? E isso aqui, né, que é a parte de aritmética com sinal, a gente vai deixar para a próxima aula. Então, a gente vai ver um pouco de sinal e módulo, complemento de base diminuída e complemento de base, e os computadores, efetivamente, que trabalharam com isso aí, né? E aí vocês vão entender o que é utilizado hoje no sistema computacional para representar um número com sinal. Quando você pega o seu computador hoje usa que tipo de representação de um número com sinal? Bom, a primeira forma que surgiu para representar um número com sinal foi a forma que a gente chama de sinal e módulo, ou sinal e magnitude. Era a forma mais simples e a forma mais direta de você representar um número com sinal. Percebam que até agora a gente aprendeu o quê? Como converter valores de uma base para outra. Só que a gente, quando disse assim, converter valores, a gente foi bem genérico. Né? Eu falei aqui para vocês que a gente estava convertendo, converta 15 para binário, converta 37 para octal, converta 22 para hexadecimal. Em momento algum, eu pedi para vocês converterem menos 1. Converta menos 1 para binário. Quanto é menos 1 em binário? Quanto é menos 5 em binário? Então, para que isso seja feito no sistema computacional, a gente precisa definir uma forma. Por quê? Porque quando a gente converte uma quantidade, né, de um sistema de representação para outro, perceba que a gente, apesar de ter uma representação em decimal, né, e essa representação para a gente é muito natural, a gente coloca um sinal de menos na frente do número. No sistema computacional, tudo no sistema computacional é representado por bits. A gente não tem sinal, a gente não tem outro caractere. Qualquer coisa, né, qualquer caractere, um sinal, ele é convertido para bits. Então a gente precisa definir uma forma de representar um valor, uma quantidade negativa. A primeira forma para representar isso daí, a forma mais simples que foi criada, foi essa forma de sinal e módulo. O que é sinal e módulo? Sinal e módulo é uma representação onde o dígito mais significativo, aquele nosso bom e velho MSB, é o dígito que vai representar o sinal daquela quantidade. E a quantidade, né, o valor absoluto, a informação da quantidade, ela é representada pelos dígitos que vêm após o primeiro dígito. Então, a gente vai ter aqui um dígito que representa o sinal e um conjunto de dígitos que vai representar o módulo daquele valor, né, ou a magnitude. Essa forma foi a forma mais simples para representar números com sinal. Então, vamos ver aqui um exemplo de representação de números com sinal, levando em consideração a nossa base do coração, a nossa base decimal. Então, a gente tem aqui, como é que eu represento mais 20? Bom, a primeira coisa que precisa ficar definida é que símbolo eu vou utilizar para representar o meu sinal. Bom, se eu estou trabalhando apenas com os símbolos daquela base, o que eu vou fazer? Eu vou escolher 2 símbolos daquela base. Um para representar um sinal positivo e um para representar um sinal negativo. Nesse caso, foi padronizado da seguinte forma. Sempre que eu tiver um número positivo, eu vou utilizar o símbolo 0 para representar o sinal positivo. Sempre que eu tiver um sinal negativo, eu vou representar esse negativo pelo símbolo 9. Então, mais 20 passa a ser 0,20. Menos 20 passa a ser 9,20. E aí, cuidado, né? É óbvio que se você não deixar
definido em canto nenhum que a forma de representar um número negativo que aquele sistema está utilizando é a forma chamada de sinal e módulo, esse número aqui pode passar por 920, o que é uma inverdade, a depender de como você representa um número negativo. Então, aqui, ó, mais um exemplo. 320 positivo passa a ser 0,320. 5.496 positivo passa a ser 0,5.496. Menos 6.342 passa a ser 9.6342. 6.342. Então, quando o nosso sistema computacional recebia um número, a primeira coisa que é feita, né, era checar o dígito mais significativo daquele número. Quando essa checagem era feita, o sistema computacional sabia se o número em questão era um número positivo ou se era um número negativo. Quando existem números com quantidade de algarismos variadas, né, se a gente estiver trabalhando com diferentes números e a quantidade de algarismos que a gente está utilizando, né, a quantidade de dígitos que a gente está utilizando é variado, chegou para mim, né, um número com 3 dígitos, depois chegou um número com 5 dígitos, depois chegou um número com 1 dígito, depois chegou outro com 4 dígitos. Né? O que é recomendado é que a gente sempre utilize a quantidade de dígitos do maior número que a gente recebeu, para representar todos os outros. Isso, no fim das contas, foi demandado a partir da limitação de memória. Quando a gente fala do sistema computacional, a gente diz, eu só tenho aqui 4 bits para representar os números. Então, independente se o meu número só precisa de 1 bit para ser representado, ou se ele precisa de 2 bits, de 3 bits, ele sempre vai ser representado com a quantidade de bits que eu tenho disponível. Então, no fim das contas, quando eu pego aqui, ó, esse número aqui, que nada mais é do que mais 1101, se, no fim das contas, eu disser que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits para representar qualquer número, esse número aqui, todos eles vão ser representados utilizando 6 bits. Isso é uma limitação da quantidade de memória que eu tenho disponível. Então, aqui está um exemplo, né? Mais 1101 passa a ser representado por 0, 0, 1, 1, 0, 1. Porque eu estou representando com 6 bits. E aí, eu não sei se vocês já perceberam, existe uma desvantagem nesse sistema. Né? Vamos ver outra coisa interessante. Nesse caso aqui, eu estou utilizando 6 bits para representar esse número, né? Esse valor aqui. Só que um desses bits aqui está sendo utilizado para representar o sinal. Me sobraram 5 bits. Qual é o maior valor que eu consigo representar com 5 bits? Alguém tem noção? 2 elevado a 5. Né? 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é o maior número que eu consigo representar com 5 bits. 2 elevado a 5, a gente sabe que é 32. Então, quando eu pego aqui 6 bits, eu consigo representar de mais 32 até menos 32. Nesse processo de representação, eu tenho 2 desvantagens. 2. Alguém consegue me dizer pelo menos uma delas? Tem noção aí? Pelo menos uma das desvantagens. Sei não, professor. Alguém? Bom, ajuda dos universitários. Se eu tenho 6 bits
para representar um valor, só que eu só consigo representar de mais 32 a menos 32. No fim das contas, eu estou perdendo um bit de informação, não é? Porque se eu colocasse mais esse bit aqui, se eu utilizasse mais esse bit aqui, eu poderia representar de... Né, vamos considerar aqui que a gente não está falando de sinal. Eu poderia representar aqui utilizando 2 elevado a 6, e o maior valor que eu poderia representar era 64. Se eu não tivesse que me preocupar com sinal, o maior valor que eu poderia representar era 64, enquanto que com sinal, o maior valor que eu consigo representar é 32. Então, utilizar essa forma de representação aqui, sinal e módulo, né, ela me gera 2 desvantagens. Estou falando de uma. A primeira desvantagem é a gente perde um bit de informação. A outra desvantagem é uma desvantagem bem interessante, e por incrível que pareça, é uma desvantagem que ela foi um pouco difícil de resolver. Né? Percebam, se eu tenho aqui esse conjunto de bits, e eu estou utilizando um bit aqui para representar o sinal, eu marquei esse bit aqui várias vezes, eu estou utilizando um bit para marcar o sinal. Esse bit pode representar um sinal positivo ou um sinal negativo, para o mesmo valor que tem aqui, não é isso? Então, eu tenho o meu bit de sinal e eu tenho os meus bits que representam o módulo. Esse bit que está aqui, ele vai representar o sinal associado a esse número. Então, imagine que eu coloco aqui assim, ó, sei lá, 1, 0, 0, 0. Esse número aqui. Se eu colocar aqui o bit 0, esse número aqui corresponde a mais 1, 0, 0, 0. Se eu colocar aqui 1, né, dado que essa foi a notação escolhida, 0 representa mais e 1 representa menos. Se eu colocar aqui 1, eu vou ter menos 1, 0, 0, 0. Beleza, até aí não é muito complicado de entender, certo? Massa. Mas e se esse número que tiver aqui dentro for esse valor aqui? 0, 0, 0, 0. Que valor é esse? É 0, né? Se eu colocar 0, 0, 0, 0 aqui, com essa característica de utilizar um bit para representar sinal, esse bit que está aparecendo aqui, ele pode ser qualquer valor, a depender da escolha do usuário. Eu, nessa forma de representação, tenho 2 representações para 0. Eu tenho 0 positivo e eu tenho 0 negativo. Isso faz com que a faixa de valores que eu consigo representar seja diminuída de um valor. Por quê? Porque eu tenho 2 representações para 0. Uma representação onde 0 é positivo e uma representação onde 0 é negativo. Mas você diz, espera aí, como assim? Pois é. Quando os caras definiram, né, uma forma, a primeira forma de representação de um número, que foi a forma com sinal e módulo, né, essas eram as 2 desvantagens, os 2 problemas que afligiam esse tipo de implementação. A representação de 0, que possuía dois valores, né, o 0 positivo e o 0 negativo, e a perda de um bit de informação. Você obrigatoriamente tinha que pegar o bit mais significativo e utilizar para representá-lo, um sinal, utilizar para representar o sinal daquele valor. Essa implementação, né, ou essa forma de implementar, ela foi utilizada nesse modelo de computador aqui, no IBM 305 RAMAC, né, o Random Access Method of Accounting and Control. Era um sistema basicamente utilizado, né, como o próprio nome diz, para contagem e controle. Então, era um dispositivo. Se vocês observarem, né, esse computador aqui era um computador
não muito pequeno, né? E mesmo assim ele era bem compacto. Alguns computadores na mesma linha que esse aqui, eles ocupavam, né, mais do que uma sala, né? Eles ocupavam muitas vezes um andar completo de um laboratório, né, ou de uma instituição. Esse computador aqui, ele era um computador ainda da linha de computadores analógicos. Se vocês observarem, apesar dessa mulher aqui, ela tá olhando para essa estrutura, isso aqui não é uma tela. Não é uma tela. Esses computadores ainda não tinham tela, né? A estrutura desse computador aqui, o resultado das informações aqui eram basicamente displays, certos segmentos, coisas relativamente simples, né? Não tinha uma tela propriamente dita. E esse computador aqui era um computador, né, muito utilizado em contabilidade. Então, corporações que trabalhavam, né, com uma quantidade muito grande de informação, de dados de contabilidade, de contagem, de taxas, de uma porrada de coisa, eles precisavam de uma ferramenta como essa. Você só precisava saber de uma coisa, né? Que você ia estar sempre perdendo um bit de informação e que você podia ter duas representações para o zero. Zero positivo, zero negativo. Você diz, pô, mas sim, é tão problemático ter duas representações para o zero. Não, realmente não é nada, assim, muito pesado. É uma coisa bizarra, né? É uma coisa que infelizmente, influencia negativamente, porque você está perdendo um valor na faixa de valores que você poderia representar. De menos 32 a mais 32, né, tem um valor lá que está duplicado. Então, você não tem, no total, né, a faixa de valores que vai de menos um número a outro número. Né? Você está perdendo um valor. Então, esse computador foi o primeiro computador a implementar essa ideia de representação de números negativos, sinal e módulo. E foi implementado em 1956. Aí você diz, pô, interessante. Agora, professor, eu tô achando uma coisa muito estranha aí, porque, pelo que eu sei, os processadores, eles só foram efetivamente inventados em 1970 por Moore e Noyce. Né? Os caras que fundaram a Intel, foram os caras que inventaram o processador, né? O chamado Intel 4004. Tem gente que diz que foi 70, tem gente que diz que foi 71. Na verdade, foi aqui nessa transição aqui, né, desses anos. Bom, esse processador aqui, ele foi o primeiro processador comercial. E ele era um processador composto por 4 CIs, por 4 circuitos integrados, assim, né? 4 estruturas desse tipo aqui, né? O Intel 4001, o 4002, o 4003 e o 4004. Cada um desses circuitos integrados era uma coisa. Eu não me lembro quem era quem, mas um era uma ULA, um era um registrador de deslocamento, um deles... Bom, e esses outros dois eram algumas outras duas coisas aqui. Mas, juntando esses 4 dispositivos, esses 4 CIs, foi construído o primeiro microprocessador, né? O primeiro processador responsável por fazer uma porrada de outras implementações. Responsável por fazer com que os computadores tivessem a cara que os computadores têm hoje, né, os sistemas microprocessados. E aí, bom, quando o Intel 4004 foi desenvolvido, que tipo de representação de sinal e módulo eles trabalhavam, né? A gente vai ver aqui. Bom, mas perceberam, né? O computador aqui, ele não é um computador pequeno, e esse computador aqui era um computador ainda na linha do que a gente chama de computador analógico, né? E que trabalhava com essa representação de sinal e módulo.
para representar um sinal, um número com sinal. Bom, a próxima evolução, né, para melhorar esse processo de representação foi a revolução que a gente chama de implementação considerando complemento de base diminuída. O complemento de base diminuída de um número x de n dígitos é representado por isso aqui, c de base menos 1, ou seja, base diminuída, e é definido pelo que a gente chama de complemento de base diminuída, considerando esse, vamos ver um exemplo aqui, né? Então, a gente tem aqui o nosso número, o número 48, e eu quero representar menos 48. Se eu for representar menos 48, como é que eu represento ele em base diminuída? É por isso que aqui, ó, é C9, né, porque seria a base decimal 10 menos 1. Então, complemento de base diminuída nada mais é do que o quanto falta para eu representar o maior valor com aquela quantidade de dígitos. Então, complemento de base diminuída é a quantidade que falta para eu representar o maior valor possível com aquela quantidade de dígitos. Então, se eu estou utilizando aqui 2 dígitos, qual é o maior valor que eu posso representar com 2 dígitos? 9, 9. Esse é o maior valor que eu posso representar com 2 dígitos. Se eu quiser representar 48 de maneira negativa, a forma de representar menos 48 é 51. Eu disse, pô, legal, 51. Como é que eu vou saber que 51 é menos 48 e não o valor 51 mesmo, positivo? Outra coisa que a gente precisa levar em consideração. Lembrem, né? Toda vez que a gente fala de um sistema computacional, a primeira coisa que a gente vai ver são as especificações daquele sistema. Uma vez que a gente vê as especificações daquele sistema, a gente sabe como aquele sistema funciona. Então, toda vez que eu pegava um computador e que naquele computador vinha dizendo que a representação de números negativos era feita em base diminuída, eu sei que todo número negativo era representado a partir desse tipo de expressão. Então, se eu tenho 2 dígitos para representar um número, o número negativo vai ser representado por o maior valor que eu consigo representar com aqueles 2 dígitos, menos o valor que eu estou tentando representar, o módulo do valor que eu estou tentando representar, né? Então, se eu quiser representar menos 37, como é que eu represento menos 37 em complemento de base diminuída? Bom, vai ser 99 menos 37. Então, vai ser aqui, ó, 62. Pronto. 62 corresponde a menos 37. Pô, interessante. Ainda não vi muito sentido nisso aí, não, mas o senhor está dizendo. Vamos ver, né? Então, como é que a gente sabe que 62 representa menos 37 e não o valor 62? Primeira coisa, quando eu digo que aquele computador utiliza base diminuída, a faixa de valores que ele vai representar não é a mesma faixa de valores que a gente representaria com 2 elevado a, sei lá, com base elevado a n dígitos, né? Que faixa de valores vai ser essa? Bom, a faixa de valores agora, ela vai ser representada por b elevado a n sobre 2 dígitos positivos e b elevado a n sobre 2 dígitos negativos. Aí você diz, certo, beleza, b elevado a n sobre 2 dígitos positivos e b elevado a n sobre 2 dígitos negativos. Mas de que valor a que valor vai ser isso? Bom, a faixa de variação vai ser de menos b elevado a n sobre 2 menos 1 até mais b elevado a n sobre 2 menos 1. Então, os valores vão variar daqui para cá. Então, quando eu digo que
o valor menos 62 representa um número negativo e não um número positivo, é porque quando eu tenho só 2 dígitos, eu vou ter aqui, ó, 10, que é a base, elevado a 2. Isso aqui é 100. Sobre 2, isso aqui é 50. Menos 1, isso aqui é 49. Isso quer dizer que eu vou poder representar valores que vão de menos 49 até... menos 49 até mais 49. Então, 62 é um valor que representa um número negativo. Por quê? Porque os números positivos eles só vão até 49. Então, por isso que eu consigo diferenciar. Aí você pode se perguntar, e não tem nenhum valor negativo que esteja abaixo de 49, não? Para eu confundir o positivo com o negativo, você vai ver que não. Você vai ver que todos os números negativos, eles estão acima de 49. Então, ó, vamos ver aqui, ó, outros exemplos. Números decimais de um dígito. Números decimais de um dígito. Se você observar, para eu representar números com apenas um dígito, eles vão ser 10 elevado a 1, então vai ser 10 sobre 2 menos 1, então ele vai ser de menos 5 até mais 5. Né? Até mais 5 não, até mais 5. É o máximo da representação. Só que a gente tem a questão aqui ainda do zero. Então eu tenho todos esses números positivos, na verdade, a faixa, né? E todos esses números negativos. Os números decimais de um dígito vão de 0 a 4, e eles vão ser todos positivos, e eles vão de 5 a 9, todos negativos. Esses valores que estão representando quantidades nesse sistema, né, utilizando base diminuída, todos esses valores aqui representam quantidades negativas, e todos esses valores aqui representam quantidades positivas. Se vocês observaram, a gente já conseguiu resolver um daqueles dois problemas. A gente aqui não tem, né, a gente não tem representação dupla do zero. A gente não tem mais zero e menos zero. A gente já conseguiu resolver um daqueles dois problemas. Certo? Então, tipo, se a base é 10, então a faixa de variação que eu consigo representar utilizando esses números, utilizando um dígito só, ela vai ser de menos 4 até 4. Essa é a faixa de valores que eu consigo representar utilizando apenas um dígito. Certo? Então, aqui, ó, complemento de base diminuída, alguns outros procedimentos. Então, eu tenho aqui, ó, 2 positivo vai ser 2. Menos 2 é 7. 4 continua sendo 4. Menos 3 é 6. Menos 4 é representado pelo número 5. Então, a gente conseguiu resolver a questão do mais zero, menos zero, e a gente ainda conseguiu, utilizando apenas, sem perder dígitos, a gente consegue representar números tanto positivos como negativos. Só que, é claro, não faz sentido você jogar um número assim no fogo e dizer que número é esse? Esse negócio ele só faz sentido se você disser em que complemento, em que sistema, em que tipo de base, em que tipo de representação de número negativo aquele número está utilizando. Então, como é que seria esse complemento de base diminuída, né? Como é que seria esse complemento de base diminuída se a gente estiver falando de base binária? Bom, na base binária, o complemento de base diminuída tem um nome em particular, que é o complemento de 1. Se a base é 2, 2 menos 1, já que é base diminuída, é 1. Por isso que sempre que a gente falar, né,
faça o complemento de 1 desse número. O complemento de 1 nada mais é do que o complemento de base diminuída, certo? E o complemento de 1 é extremamente simples em binário. E aí, ó, vocês vão entender o porquê é que era tão fácil implementar isso em hardware. Porque o complemento de 1 em binário nada mais é do que você inverter o valor do bit. Lembrem, se a gente está pegando o valor do bit e está calculando a diferença entre ele e o maior valor que eu consigo representar utilizando apenas um dígito, eu simplesmente vou trocar o valor desse bit. Então, ó, aqui eu tenho 001. Quanto é o complemento de base diminuída de 001? Se eu quiser representar isso utilizando 4 bits, é simplesmente inverter. Fazer assim, ó. Se eu tiver 0, qual é o complemento de base diminuída de 0? O complemento de base diminuída de 0 é 1. Por quê? Porque falta quanto aqui para que esse valor represente o máximo valor o máximo valor que eu posso representar. Falta 1. Se eu tenho 1, qual é o máximo, quanto eu preciso colocar aqui para fazer esse bit aqui representar o máximo valor que eu posso representar? Não falta nada, então é 0. Então, o complemento de base diminuída, ou o complemento de 1 em binário, nada mais é do que a inversão dos bits. Então, se eu estou utilizando 4 bits para representar um número qualquer, e esse meu número é 001, qual é o complemento de base diminuída, o complemento de 1 desse número aqui? Bom, se eu estou utilizando 4 bits, é só inverter. Se é 4 bits, vai aparecer mais um 0 aqui, e eu simplesmente realizo a inversão. E assim por diante. Vocês vão ver que a implementação do complemento de 1 é a mais simples que a gente tem. Até para implementar em hardware. Quando a gente precisar implementar em hardware, vocês vão ver que existe uma porta lógica que só faz isso. Inverte o que tiver na entrada dela. Então, como é que vou construir um hardware lá, um dispositivo? Que dispositivo é esse? Esse meu dispositivo aqui é o complemento de 1. Ele realiza complemento de 1 no que tiver aqui na entrada. Pronto, você só vai colocar aqui a porta lógica. Para cada uma dessas entradas aqui, é a mesma porta lógica que você vai utilizar. E pronto, a saída daqui vai ser o inverso do que tinha aqui na entrada. Eu tenho aqui na entrada a entrada B é igual ao que a gente chama de A invertido, né? A-1, A barrado. Bom, tem uma porrada de forma da gente representar isso aí. Então, como é que é a faixa de variação em binário, né? Como é que eu represento esses valores? Qual é a faixa de interesse que eu tenho quando eu estou trabalhando com esses números com sinal, utilizando complemento de 1, né? No sistema binário, se eu pegar 3 dígitos aqui, qual é a faixa que eu vou poder representar? Bom, 3 dígitos no sistema binário, aqui é 2, não é isso? Então, 2 elevado a 3 dividido por 2 menos 1. 2 elevado a 3 é 8. 8 dividido por 2 é 4. Menos 1 é 3. Então, eu vou poder representar valores que vão de menos 3 até 3. 1 é 3. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, mais 0,1, mais 0,1 permanece 0,01. Eu estou utilizando 3 dígitos para representar um número positivo, 0,01. Se eu precisar representar menos 1, bom, menos 1 vai ser representado pelo seu complemento de base diminuída, pelo seu complemento de 1. Menos 1 é só pegar o módulo, né? 0,01. Como é que eu represento menos 1 em binário? Ele vai ser 1, 1, 0. Pronto. Sempre que o computador recebia um valor desse tipo aqui, pelo fato do computador ter sido feito implementando o complemento de base diminuída como sendo a sua representação para o número negativo, o computador já sabia que esse número aqui é um número negativo. Então, menos 2. Menos 2 está aqui, né?
vai ser menos 0, 1, 0. Menos 2 é simplesmente 1, 0, 1. Pronto, o computador recebia isso aqui. É isso aqui que o computador recebia. Ele já sabe que isso aqui é um número negativo e representa menos 2. E assim por diante. O primeiro computador que implementou isso foi um computador, percebam, né? Apenas 3 anos depois daquele primeiro computador que implementava com sinal em módulo, em 1959, o PDP-1, né, o Programmed Data Processor, foi um computador que o primeiro computador a implementar o complemento de base diminuída como sendo a sua forma padrão de funcionamento. Esse computador aqui, ele tinha uma particularidade, né? Ele ficou famoso por uma particularidade. Ele foi o computador, né, onde, né, a gente teve o nosso primeiro jogo de computador desenvolvido, né, o famoso Space War. Então, esse aqui foi, né, hoje a gente diria, né, foi o primeiro computador gamer. É um computador que foi utilizado para desenvolver o primeiro jogo, né, uma primeira forma de entretenimento associado a sistemas computacionais. Então, o Space War foi desenvolvido nesse computador aqui. E ele utilizava complemento de base diminuída, complemento de 1, para representar números negativos. Bom, só que ainda tinha algumas desvantagens, algumas não, né? Uma das desvantagens, que era a faixa de representação, ainda era uma faixa de representação que não era das melhores. O cara disse, pô, então tem uma forma melhorzinha para resolver essa bronca, não? O cara disse, então tem uma forma mais simples de fazer isso, que é trabalhar com o que a gente chama de complemento de base, sem ser diminuída. Né? O complemento de base diminuída é sempre base menos 1. Então, o cara disse, tem alguma outra forma? Tem. Tem a forma de trabalhar com o que a gente chama de complemento de base. Então, se for na base decimal, é complemento de 10. Se for na base binária, complemento de 2. É sempre o complemento da base. O complemento da base de um número x, né, de n dígitos, é representado por CB, complemento de base de x. E é definido por o complemento de base diminuída mais 1. Porque o que é o complemento de base diminuída? Bom, complemento de base diminuída, vamos voltar aqui, complemento de base diminuída de x é uma coisa. Se eu quero fazer complemento de base, o que é que eu posso fazer a partir daqui? Eu posso pegar complemento de base, nada mais é do que complemento de base diminuída de x mais 1. Se eu somo mais 1 a isso aqui, eu estou realizando a compensação dessa base diminuída. Vocês vão perceber. Se eu somo mais 1 no complemento de base diminuída, eu vou ter o que a gente chama de complemento de base. Então, perceba, quando a gente está fazendo, né, lá, aquele nosso hardware, tem um hardware, ele vai fazer complemento de base diminuída, né? Se for no caso do binário, complemento de 1, eu vou ter aqui, ó, um conjunto de entradas, valores que eu quero inverter, porque no fim das contas é simplesmente uma inversão no complemento de base diminuída. E ele vai produzir aqui o resultado invertido. Se eu quiser implementar complemento de base, ao invés de complemento de base diminuído, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso agora ter outro hardware aqui na frente. E olha que interessante, o que é que esse outro hardware aqui vai ser? A gente viu na aula passada, né? A gente viu no início dessa aula. Ele vai ser um simples somador. E aí, o que é interessante? Ele vai pegar esse valor que está aqui na entrada e vai somar com 1. E o resultado disso aqui, dessa operação aqui, vai fazer com que essa estrutura aqui como um todo represente o meu complemento de base. No caso de binário, complemento de 2. Pronto. Essas saídas aqui vão ser as saídas do
desse circuito aqui, que implementa o complemento de base. Então, a gente pode ter como saída de um circuito o complemento de base, aproveitando um circuito que faz o complemento de base diminuída. Certo? Mas o que é que tem de interessante no complemento de base? Né? Vamos pegar aqui o complemento de 10. Quanto é a representação? Todos esses números aqui vão representar valores negativos. Quanto é a representação aqui de menos 1? Bom, menos 1 em complemento de base é 9. Menos 2 em complemento de base é 8. Menos 3 em complemento de base é 7. Menos 56 em complemento de base é 44. Menos 64 em complemento de base é 36. Se a gente somar esses dois números aqui, se a gente somar qualquer um desses dois números aqui, o que é que a gente vai ter, né, nessa soma? Se vocês somarem qualquer um desses pares de números aqui, você vai ter exatamente o valor máximo que a gente consegue representar com aquela base para essa quantidade de dígitos, né? Quando eu digo o valor máximo, o próximo valor, além dos 2 dígitos. Então, tipo, se eu somar aqui, essa é a base, né? O múltiplo da base. Se eu tenho aqui 1 mais 9, isso aqui é 10. Se eu tenho 2 mais 8, isso aqui é 10. Se eu tenho 3 mais 7, isso aqui é 10. Isso aqui é 10. Isso aqui é 10. Isso aqui é 10. Então, com 2 dígitos, se eu somar os 2 dígitos, ele vai dar com um dígito, ele vai dar a base. Se eu somar com 2 dígitos, isso aqui vai dar 100. Aqui é 100. Aqui é 100. Aqui é 100. Então, eu tenho uma potência da base, né? Nesse caso aqui, se é 2 dígitos, base elevado a 2. Aqui, base elevado a 1. Né? Se a base for 10, então a gente tem aqui 10, aqui a gente tem 100 e assim por diante. Para representar números com sinal de n dígitos, só é possível representar b elevado a n sobre 2 dígitos positivos e b elevado a n sobre 2 dígitos negativos. Perceba que tem uma diferençazinha aqui, né? Que diferençazinha é? Se vocês observarem, lá no outro, a gente sempre tinha o menos 1. Aqui a gente só vai ter o menos 1 nessa situação, né? Na parte positiva. A gente aqui na parte negativa, a gente não tem o menos 1. A gente resolveu duas broncas que a gente tinha, né? A bronca do zero e a bronca de aumentar a faixa de representação de valores. Então, a faixa de variação para o complemento de base é essa daqui. Aí você diz, professor, certo, mas e aí? Por que assim, realmente tem alguma vantagem em trabalhar com complemento de base? Não só tem, que até hoje, no computador que a gente utiliza, é esse sistema que é implementado para representar números negativos. Então, os números negativos no seu sistema computacional, hoje em dia, quando você quer trabalhar com um sistema computacional, os números negativos no seu computador, lá dentro do processador, eles são representados utilizando complemento de base. Então, quando você fala em número negativo, você bota assim, eu vou fazer uma continha aqui, menos 52 mais 10. Quando você quer fazer essa continha aí, o seu processador, a primeira coisa que ele faz, quando você digita menos 52, ele converte isso para na verdade, ele nem converte, ele já entende, ele já recebe isso como sendo um número em complemento de base. Então, tá aí alguns exemplos, né? Mas com 4 dígitos, né? Se eu precisar utilizar 4 dígitos aqui para representar um número. Aqui é a faixa de variação, né? Ele vai de menos 5 até mais 4, levando em consideração aquela expressãozinha que a gente já tinha visto, né? Então, aqui, ó, menos 5 é 5, menos 4 é 6, menos 3 é 7, menos 2 é 8, menos 1 é 9, 0 é 0, só tem uma representação para 0, 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, 4 é 4. Então, os positivos aqui são representados pelos mesmos símbolos, mas os negativos são representados pelo seu complemento de base. Com 4 dígitos, mais 7 permanece aqui, ó, menos 10 é representado por isso aqui, e assim por diante. Então, complemento de 2, no caso de binário, para n dígitos.
Primeira coisa que a gente faz, né, para realizar o complemento de 2. A forma mais simples de realizar complemento de 2 em binário é realiza o complemento de 1 e soma com 1. Então, se vocês observarem aqui, ó, qual é o complemento de 2 desse número aqui? Primeira coisa que a gente faz, realiza complemento de 1. Realizar o complemento de 1, inverte todos os números. Terminou de inverter todos os números, a gente soma com 1. Pronto. Esse número aqui, em complemento de 2, é representado por esse valor. Então, isso aqui é um número que eu quero representar ele de forma negativa. Isso aqui é a forma com que eu represento ele em complemento de 2, certo? Então, vamos para o próximo. Representação em complemento de 2, ela utiliza, né, os números positivos representados pelos seus valores absolutos e os números negativos pelo seu complemento de 2, como a gente já tinha visto. Para representar um número de n dígitos, vão existir 2 elevado a n menos 1 números negativos e 2 elevado a n menos 1 números positivos. A faixa de variação vai de menos 2 elevado a n menos 1 até mais 2 elevado a n menos 1 menos 1. Lembra, agora a gente só tem uma representação para 0. Com n igual a 3, a quantidade de dígitos pode se representar de menos 4 até 3. Então, aqui a gente tem, né, a mesma coisa que a gente já tinha visto para os números binários, né? Formas de representação. Então, 0 permanece 0, 1 permanece 1, 1, 0 permanece 1, 0. Né? Quando a gente fala agora de menos 1, 0, 0, a forma de representar, o valor que representa menos 1, 0, 0 é 1, 0, 0. Menos 1, 1 é 1, 0, 1. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O que é que eu tenho aqui e como é que eu represento isso aqui em complemento de 2? Se eu tenho aqui, ó, 1 e 1, na verdade aqui é com 3 dígitos, né? 0, 1 e 1. Como é que eu represento esse valor aqui em complemento de 2? Primeira coisa, complemento de 1 desse valor. Complemento, que operação foi feita aqui? Complemento de 1 desse valor aqui. Complemento de 1 desse valor é simplesmente inverter os bits. Depois disso eu faço o quê? Somo com 1. Então, ó, 1, 0 dá 1, né? Eita, já ia, ó. Não tem nenhum vai 1, então é só descer 1, 0, 1. Ficou feio. 1, 0, 1. Por isso que menos 1, 1 é representado por 1, 0, 1. E assim por diante. O primeiro computador que implementou essa brincadeira aí foi uma evolução do PDP-1. Foi o PDP-8. E esse computador foi de 1965. Então, perceba, da representação sinal e módulo para a representação em complemento de base diminuída foram 3 anos. Foi de 56 para 59. A representação em complemento de 1 ainda durou. Ela durou de 59 até 65. Só que em 65 foi implementada a primeira representação em complemento de 2 no sistema computacional. Essa representação existe até hoje. Até hoje é a representação que a gente usa nos nossos sistemas computacionais. E esse computador aqui, né, ele já foi um sucesso comercial, né? O primeiro sucesso comercial, esse computador era um computador vendido, né? Então, se você observar, ó, também não tinha tela, não, né? Os sistemas computacionais ainda tinham pouca informação que ficava visível através de uma tela. Né? Então, isso aí é só um exemplo. Bom, na próxima aula, a gente vai entender o porquê que a gente precisa saber como um número é representado de maneira negativa em um sistema computacional. Mas só uma dica, né? Só um spoiler da próxima aula. O que é mais fácil? Somar ou subtrair? Alguém tem noção? Talvez somar. Né?
Para a gente, somar é uma coisa relativamente simples. Subtrair, a gente já pensa um pouco, mas a gente consegue fazer. Num sistema computacional, o que é mais conveniente? Você fazer dois hardware, um para somar e um para subtrair, ou representar qualquer subtração a partir de uma soma? Né? Acho que esse segundo. Aí tá o segredo. Né? Então, é muito mais fácil para um sistema computacional, né, e econômico, você desenvolver um hardware só para realizar operações do que você fazer dois. Aí você diz, professor, mas se eu preciso fazer uma subtração através de uma soma, como é que eu vou fazer isso aí, né? Tipo, se eu tenho A mais B, eu entendo que isso aqui é uma soma. Mas se eu quiser fazer A menos B, como é que eu faço a partir de uma soma? Bom, é fácil. Você vai fazer A mais menos B. Você só precisa inverter o sinal de B para, utilizando o mesmo hardware que foi utilizado aqui, você realizar essa operação. Bom, eu entendo que se eu só tenho máquina de somar e eu quero fazer uma subtração, eu posso fazer invertendo o sinal de uma das minhas parcelas. Eu vou continuar fazendo uma soma, só que no fim das contas o resultado vai ser uma subtração. Beleza, isso aí eu entendi. Só que eu não vou ter que ter um hardware para fazer isso aqui. Bom, vocês perceberam que para fazer a inversão de um número, a gente tem um hardware relativamente simples, que é um bloco que inverte, né? Vou botar aqui, inverte, ou seja, que implementa o complemento de um, e depois algo que a gente já está fazendo, utilizando um somador. Então, você tem aqui um valor, esse valor é invertido e depois ele é somado com 1. O resultado disso aqui é o número que tinha aqui negado. E em sua representação de complemento de 2. Então, a gente vai ver aqui duas formas de implementar isso aí, né? Essa forma aqui, que é uma forma bem a título de conhecimento, porque não é a forma que é utilizada, e a forma que é utilizada, né? Que é a forma em complemento de 2, como é feito no sistema computacional. Certo? Vocês vão ver que essa mesma estrutura aqui, ela é muito utilizada, né? Isso aí vocês não vão ver necessariamente em circuitos lógicos, vocês vão ver em arquitetura, sistemas digitais e em arquitetura avançada, vocês vão ver que, no fim das contas, todo o processo de operação matemática em sistemas computacionais, ela é feita em um bloco, a ULA, a unidade lógica aritmética. Esse bloco aqui, ele está lá dentro do processador. Então, no processador do seu computador existe esse bloco aqui, unidade lógica aritmética. Esse bloco é responsável por fazer todas as operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, tudo isso vai ser feito dentro de uma estrutura como essa, aqui, no seu sistema computacional. Então, quanto mais complexo isso aqui, mais componentes vai ser utilizado, maior é o consumo de energia, maior é tudo. Então, a gente precisa sempre tentar deixar ele o mais simples possível. E uma forma de fazer isso é diminuindo a quantidade de estruturas lógicas que a gente precisa ter dentro desse dispositivo aí. Então, uma forma de fazer isso é, ao invés de ter dois hardware, um hardware para fazer subtração e um hardware para fazer soma, a gente utilizar um único hardware que faz subtração e outro hardwarezinho simples que inverte os números caso haja a necessidade de você fazer uma subtração. Certo? Bom, mas isso aí é assunto para a nossa próxima aula. Na segunda-feira, a gente vai dar uma viajada por essa parte de representação de operações aritméticas básicas, utilizando esses conceitos que a gente está vendo de números com sinal. Certo?
pessoal está entendendo direitinho? Ficaram com alguma dúvida? Algum ponto aí que vocês precisem de mais algum detalhamento? Tá tudo em ordem, beleza. Bom, vocês vão perceber, né, que normalmente as dúvidas surgem mais quando a gente começa a implementar algumas coisas nesse sentido, né? Realmente tem muita coisa nova, muita coisa interessante que vocês vão ver. E assim, o que eu acho legal é perceber ver essa evolução, né? O porquê de certas estruturas serem como são hoje em dia, né? Então, uma das coisas que vocês já estão começando a entender, um dos conceitos que assim, que é bem importante que vocês tenham noção é por que é que a gente não usa sistema decimal num computador? Por que é que no computador, hoje em dia, a gente trabalha com binário? Por que é que quando o computador surgiu, ele já foi um sistema binário, né? Porque, tipo, se fosse decimal, tinha muita coisa que seria mais simples de implementar, ou não? A resposta é não. O sistema binário é a forma mais simples que tem de implementar essa lógica, né, dentro de um sistema computacional. Por quê? Porque o hardware, para entender, né, o hardware, para implementar apenas 2 níveis, é muito mais simples do que um hardware para implementar 10 níveis. Então, quando a gente quer falar, quando a gente quer fazer, né, uma operação lógica, levando em consideração tudo que a gente já viu de lógica, né, e a gente ainda vai ver muita coisa, porque a gente até agora, a gente só está falando de sistemas de representação. Então, a gente ainda vai ver toda a parte de como isso é utilizado em um sistema lógico, em um circuito lógico. Então, a gente vai entender aqui os caras que desenvolveram lógica, né, como é que eles analisam lógica de problemas, né? Então, tem uma porrada de coisa que vocês vão ver que envolve essa questão de por que é que os sistemas têm que ser, ou por que é que o uso de sistemas binarizados ele é facilitado face um sistema baseado em uma lógica decimal, né, um sistema de representação decimal, certo? Então a gente vai ver isso com mais detalhes, né, a partir da aula que vem. A gente vai ver algumas implementações e a gente vai continuar para entender mais coisas associadas a essa parte de lógica. Certo, pessoal? Espero que todo mundo tenha entendido. Caso não tenha entendido... beleza, Luísa. Respondendo sua pergunta, né? A gente vai ter... mais uma lista de exercícios, sim, mas eu acredito que ela vai ser na quarta da semana que vem, não vai ser nem na segunda da semana que vem, vai ser na quarta da semana que vem, aí eu coloco outro conjunto de exercícios para vocês darem uma trabalhada, né? Minha sugestão, essa primeira parte de sistemas de numeração, como eu falei, ela é bem assim, generalista, né, uma coisa bem abrangente, vocês vão ver em alguns livros, mas a partir da quarta da semana que vem, a gente vai focar mais em alguns assuntos, e aí a minha sugestão é que vocês já se abracem aí com algum dos livros textos que foi recomendado, para que vocês entendam essa base, essa parte básica, essa parte inicial de lógica, né? Quando a gente começar a aprender alguns teoremas, algumas formas de implementação desses sistemas lógicos que o George Boole e Shannon desenvolveram e implementaram. Vocês vão ver que Boole desenvolve toda a álgebra, né, associada à lógica, e Shannon consegue implementar isso na Vera, né? Boole era aquele cara assim, bem matemático, né? Ele fazia o negócio tudo no papel. No papel você não... No papel a pior coisa que pode acontecer é, tipo, você precisar usar a borracha para apagar.
né? E fazer a coisa, reescrever a coisa. No mundo real não é assim, né? No mundo real, se você liga um fio num canto errado, o fogo sobe, né? A fumaça vai-se embora, não tem como você pegar a fumaça e botar de volta lá dentro, né? Pegar o fogo e botar de volta lá dentro do circuito, para o circuito voltar a funcionar, né? Então, no mundo real, a coisa é muito mais catastrófica do que no papel, né? É óbvio que se você parte do que tinha no papel para construir uma coisa do mundo real e aquela coisa que estava no papel estava errada, a tendência natural é que no mundo real também fique errado, né? Então, é importante que a gente entenda muito aquilo que está no papel, mas a gente saiba como o negócio foi feito no mundo real, ou pode ser feito no mundo real, e as complicações que vão existir quando você sai do papel para o mundo, né? Então, quando George Boole inventou a álgebra de Boole, né, aquilo era uma coisa teorizada, né, era uma coisa muito de papel, né? O Shannon não, o Shannon pegou aquele negócio e disse, rapaz, e se eu tivesse uma forma de implementar isso no mundo real, como é que seria? E aí o cara fez isso aí, né? Implementou no mundo real, né? Utilizou válvulas para fazer esse negócio, implementar e ver os resultados e provar que aquilo que Boole estava falando era verdade, né? Conseguiu mostrar, conseguiu implementar. Isso aí tudo num trabalho de pós-graduação, né? Então, assim, é uma coisa fantástica. Bom, mas a gente vai falar um pouco sobre essa história, mas quando a gente tiver, eu acho que é na aula da próxima quarta-feira, né? Na aula de hoje a 8. Na aula de segunda-feira a gente vai tentar, acho que a gente começa. Vamos concluir essa parte de aritmética e começar com essa parte de álgebra de Boole, se eu não me engano. Vou checar aqui. Códigos e paridade. A gente vai com códigos e paridade, depois a gente vai passar para essa parte de álgebra de Boole. Não, a álgebra de Boole ainda está um pouquinho mais na frente. Certo? Bom, pessoal, qualquer dúvida, né? Eu falei, não se acanhem, podem entrar em contato, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Caso não, como eu falei, podem entrar em contato. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom resto de semana, né? Bom final de semana. Saúde para vocês, para a família de vocês. Tudo de bom. Até segunda da semana que vem, né? Abraço a todos. Até mais. E boa noite. Já vai dar 6 horas. Tchau. Valeu, gente. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Valeu, gente. Até mais. Até segunda, né? E depois quarta. Valeu, até mais. Tchau.